muito obrigado pela tua graça. Oh, aleluia. Graça que nos salva, graça que nos cura, graça que nos faz enriquecer. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Podem sentar. Muito obrigado, amados. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, milionários. Aleluia. Gosto de gente que se identifica assim. Quando Jesus ele quis diferenciar, ele disse: os pobres sempre tereis convosco. Ele não disse nós pobres, ele disse os pobres. Então ele não tinha nada de pobre. Então é por isso que tinha a diferença. Amém? E se tem algo que o Senhor, ele sempre nos acrescenta em abundância em todas as áreas. Amém, queridos? Hoje pela manhã eu ministrei acerca de desenvolva uma mentalidade próspera. Então, se você não esteve aqui hoje pela manhã, né, já está lá no meu canal no YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva, se não se inscreveu, e compartilhe com pessoas para que elas possam ouvir essa palavra, conhecer a verdade e a verdade as libertar. Amém? Eu falei que muitas vezes nós desenvolvemos na nossa vida, nós desenvolvemos pensamentos que muitas vezes vão nortear, muitas vezes não, todas as vezes vão nortear toda a nossa vida. Então, muitas vezes nós desenvolvemos esses pensamentos, e às vezes porque nos ensinaram assim, e outras vezes porque a gente viu isso, viu? E aí a gente segue, consciente ou inconscientemente, a gente segue esse rumo. Amém? Segue esse rumo. Mas, irmãos, você sabia que nem tudo que seus pais ensinaram, nem tudo que os seus pastores, quando você era criança, ou adolescente, ou jovem, ensinaram, nem tudo que eles falaram era certo? 2 améns. Teve gente que pensou: meu pai, minha mãe me ama. Eu, sem dúvida, com certeza, sua mãe te ama. Mas você sabia que ela pode errar? E, com certeza, errou? Sim. E pode ter errado. Por quê? Porque ela pode ter sido ensinada também de forma errada. E a pessoa que ensinou errada também foi ensinada de forma errada. Vou dar um exemplo aqui para a gente começar a ministrar. Tá bom? Quem aqui já ouviu essa expressão? Meu irmão, tem que ralar. Tem que ralar, meu amigo. Tem que trabalhar duro para valer. Ó, do suor do teu rosto, negócio é sério. Para poder ter alguma coisa. Quantos já ouviram isso? Todo mundo. Claro que já ouvimos. Rapaz, você tem que trabalhar para valer. Tem que botar para quebrar. E isso ficou no inconsciente de muitos, se não a grande maioria de todos os brasileiros. Então, o que acontece? A pessoa rala para ganhar um salário mínimo, ou pouco mais do que o mínimo. Quando diz pouco mais do que eu ganho, mais do que o mínimo. Nem que seja R$100 mais, mas ganha. Né? E passa e se mata e tal, para depois, quando chegar com os seus 65, não sei bem como é que é a idade, aí vamos para a aposentadoria, outro salário mínimo, se chegar, numa fila enorme no SUS para poder ser atendido no final da vida. Isso é normal, pastor? Não. Deus não criou você para trabalho pesado. Deus criou você para o trabalho. Todo mundo precisa trabalhar. Em Provérbios fala sobre quando uma pessoa empobrece, é justamente pela falta de trabalho. A minha mãe dizia, a preguiça é a chave da pobreza. Então você precisa trabalhar. A questão é como. Como? Vocês estão entendendo isso, gente? Tema da ministração hoje: a graça que enriquece. A graça que enriquece. Muitas vezes nós temos a impressão, quando eu ouço certas ministrações de vários ministros, pessoas melhores do que eu: ô mulher linda, meu Deus do céu.
Lindo e inteligente, pessoal. É hoje. Linda, elegante e inteligente. Me escolheu para casar com ela. Pensa, menino inteligente, isso daí? Espetáculo. Então, escuta bem, presta bem atenção nisso. Eu mesmo já ouvi bastante sobre isso. A graça é para salvação. A graça é para salvação. Te salvou. Então, quantas vezes a graça me salvou? A graça é para salvação. O detalhe é porque esquece que isso é apenas uma pequena parte acerca da graça de Deus. A graça de Deus também cura. Estou certo, Sandrinha? A graça de Deus traz saúde. A graça de Deus liberta. A graça de Deus mantém. Então, quando você confia na graça de Deus, o resultado disso automaticamente é justamente a manifestação da amabilidade, bondade e perdão de Deus na sua vida. Está todo mundo entendendo isso aqui? Então, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Joshua, o véu e a revista atualizada, filho. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo repete, graça. Isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Mas, pastor, eu conheço, isso aí é legal, eu sei esse versículo também, eu achei. Mas ali não é rico, digamos assim, rico da graça de Deus? Não, porque se fosse rico da graça de Deus, então estaríamos dizendo que Jesus era pobre da graça de Deus, o que é um absurdo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por intermédio dele, então não pode ser pobre da graça de Deus. Quando você vai olhar todo o contexto do capítulo 8, que eu não vou entrar lá, mas todo o contexto do capítulo 8 e capítulo 9 está falando de dinheiro, bufunfa, verdinha, dólar, euro, está falando disso, tá bom? O problema nosso é achar que a graça de Deus alcança apenas a parte espiritual da pessoa. Não, a graça de Deus alcança não apenas a área espiritual também, mas não é só a área espiritual, mas também a área material. Algum pai ou mãe aqui gostaria que seus filhos fossem pobres, ou como diz a Lorena hoje de manhã, pobre do marré, marré, marré? Algum pai ou mãe gostaria que seus filhos pagassem aluguel a vida toda? Nunca tivesse, nunca. E todo carro tinha que ser financiado tipo a perder de vista, que você compra o carro e paga 3. Alguém gostaria que seus filhos passassem por isso? Não. Mas por que nós passamos? Infelizmente, você pergunta, pastor, as pessoas estão desfrutando 100% do que Deus nos deu? Infelizmente, não. As pessoas estão desfrutando, estão vivendo de forma a desfrutar de tudo que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Infelizmente, a resposta é outra: não. É a mesma, né? Não. É só olhar, irmãos, naquela parábola que alguns chamam de a parábola do filho pródigo, que eu costumo dizer parábola do pai amoroso. Porque, eita que pai, aquele ali representa Deus mesmo. Quando você vê o primeiro, que na verdade foram 2 pródigos, a diferença é que um foi e o outro ficou. Tá bom? O filho pródigo, o pródigo que foi, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: eu quero ser como um dos teus empregados. Apenas como um dos teus empregados, já está bom demais. Olha, trabalhar para você como empregado já ganha muito. Não me considero nem como filho, eu quero ser só empregado.
A gente já sabe o resto, né? Quando ele se levantou, que veio ao encontro do pai, aí sim o pai foi lá, abraçou ele, beijou ele e tal, e você já sabe o resto da história. Mas eu quero falar do segundo pródigo, que representa boa parte da maioria dos crentes. São pessoas que estão na igreja, são pessoas que servem na igreja, são pessoas que trabalham na igreja. Escuta só o que ele disse. Ele chegou, fez a festa lá, né, com o filho mais novo, o irmão dele mais novo, chegou, ele simplesmente estava lá com raiva, chateado, e o pai disse: meu filho, vamos entrar para a festa, rapaz, está todo mundo aí, os amigos da gente, tudinho está aí, olha, uma festança grande. Não. Aí observa as palavras dele, eu não quero abrir lá, irmão, vou só dizer para vocês. Ele disse: tenho trabalhado como escravo para você. Foi isso que ele disse. Aquela palavrinha que ele falou, foi trabalhado como escravo para você. Vocês concordam que escravo está abaixo do empregado? O filho pródigo que foi embora, que fez a coisa toda errada, estava se achando, não, pelo menos empregado. Ele que trabalhava, que estava junto com o pai, se achava o quê? Tenho trabalhado como escravo para você. E o Senhor nunca me deu uma cabrita, para eu fazer um churrasco com meus amigos. Aquele pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você quer em outras palavras, você quer uma cabrita? Meu filho, você tem a manada de vaca e boi que quiser. Você pode fazer todo final de semana aqui, chamar mais de 80 amigos, pegar um bezerro desse e manda ver, fazer aquele churrascão dos cabas machos. Você pode, mas por que o filho não fez? Porque ele se via como escravo. Por que os filhos de Deus não estão desfrutando do que Deus já lhes deu? Porque não descansaram na graça que lhe é dado. Eles acham que precisa fazer uma coisa, tem que trabalhar duro, tem que se me matar, tem que fazer acontecer. Meu irmão, ei, escuta, isso é maldição. Tá, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, agora a gente começa a ministração, tá? Começou agora, pois é, tem até 10 horas. A primeira parte. Aí depois Carlene pega de 11. Gênesis 3. O homem tinha pecado. O homem e a mulher tinham pecado. Tinha falhado. Vai ser na ACF, Joshua, já digo o versículo. O homem tinha pecado, o homem e a mulher tinham falhado, tinha errado. E por causa do pecado deles, entrou tudo que não presta nessa terra. Deus nunca planejou assassinatos de bebês. Deus nunca planejou, escuta, preste atenção nisso. Deus nunca planejou nem hospitais. Porque não era nem para você adoecer. Amém? Deus nunca planejou, nunca houve morte. Deus nunca imaginou morte nessa terra. Deus nunca planejou pessoas inválidas, pessoas tetraplégicas, paraplégicas, pobreza. Deus nunca planejou, nunca foi plano de Deus isso. Ô pastor, e por que existe? Por causa do pecado. Porque quando Deus deu a terra para o homem pecou, ele pegou a terra e entregou para Satanás e se colocou debaixo do senhorio de Satanás. Então Satanás domina essa terra através do ser humano. Ok? Aí quando Deus vai falando, Deus primeiro falou: Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? A mulher que tu me desse, foi a primeira vez que alguém acusou o outro, não assume. Irmãos, olha, fica longe de gente que não assume seus próprios erros. Fica longe de gente assim. Porque senão todo erro dele você vai ser o culpado. Aí o que acontece? A mulher que tu me desse, acusou a mulher e indiretamente a Deus, né? Não te pedi mulher nenhuma, você deu porque quis. Mas quando a mulher apareceu no instante, ele ficou poeta até. O cabra virou macho na hora. Pois é. Aí Deus, olha, o que foi que você fez? Opa, peraí. A serpente. Foi a serpente. Ela me enganou. A serpente, coitada, o diabo já tinha se mandado. Não pôde responder nada e nós já sabemos o que tem. Então, Deus vem falando. Primeiro ele fala para a serpente, Deus faz o inverso.
Fala para a serpente, aí depois fala para a mulher, mas ele diz uma coisa para Adão. Observe, versículo 17. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Olha para mim, por favor, presta atenção. No hebraico, na língua original, que foi escrita por Moisés aqui, Deus estava dizendo: porquanto foste submisso à tua mulher. Deus colocou o homem como cabeça. Quando esse caba macho vira caba mole, é uma desgraça para o lar. Olha, eu quero, mulheres, procura um homem aí perto de você. Olha para um homem aí perto de você. Diga: Deus te fez. Não, eu sei que tem mais mulher aqui. Olha para um homem aí. Pode ser 3, 4 um homem só, não tem problema não. Olha para ele e diz: Deus te fez cabra macho. Não seja um banana. O lar onde tem bananas é infelicidade, é sofrimento e muita aranha, porque a bananeira traz aranha. Porquanto desses ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei. Primeiro, você foi submisso à sua mulher. Segundo, você comeu do mesmo fruto dela, da árvore. Comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Observe agora a palavra, irmãos, por favor, presta bem atenção. Vocês são inteligentes, pessoal. Vocês têm a mente de Cristo. Maldita é a terra por tua causa. Observe que dessa vez não foi Deus que amaldiçoou a terra, não. Foi o pecado. Deus só informou aí: a terra já é maldita pelo que você fez. Maldita é a terra por tua causa. Agora vamos lá. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então o homem antes não comia alface, nem coisa, passou a comer depois Enfim, mas volta, que senão vai começar a gente a reclamar aqui. Vamos lá. Versículo 19. Ainda bem que eu estou com o microfone, glória a Deus. No suor do teu rosto, teu trabalho. Por quê? Porque a terra ia produzir dor. Se você vê da terra, e a terra iria produzir dor. A terra tinha maldição, então ele ia ter que suar pra caramba. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, para sobreviver, Adão, vamos trazer no popular, me desculpe a palavra, tu tá lascado. Você vai se lascar. Deus falou que vai se lascar, pastor? Nessa Bíblia aqui não, mas na NVJD, não, a versão de Johnson Dawson está aí lá, você vai se lascar. Então, como foi feito isso, irmãos? Por causa do pecado. Está vendo que antes disso não tinha nada disso? O homem trabalhava, sim, trabalhava, Deus criou o homem trabalhando, mas não era isso aqui. Ou seja, ele ia trabalhar duro, olha só, para o teu pão, sobrevivência. Sobrevivência, por favor, presta bem atenção nisso. Sobrevivência. Estão entendendo até aqui? Amém. Aí você pula lá para Lucas 22. Não é para pular do seu lugar, eu estou dizendo para sair daí para o outro, tá? Senão vai ter, opa, é para pular. Não, peraí. Capítulo 22 de Lucas, versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Está falando de Jesus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele estava falando justamente da sua comunhão com o Pai. Ele disse: foi para isso que eu vim para ser crucificado mesmo e tal. A questão não era ir à cruz. A questão é porque ele ia ficar separado de Deus, ele ia morrer espiritualmente. Então o que Jesus está dizendo, sem problema, eu aguento a surra, a coroa de espinhos, aguento tudo isso. Tudo bem, mas separado de você não. Porque Jesus considerava o melhor na vida dele era estar junto com Deus.
Mas eu não vou entrar nisso não, que a gente não está vendo. Isso é matéria de como ser guiado pelo Espírito. Mas voltando então. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele tinha uma vontade própria? Tinha. Ele não era um autômato de ter programado, não. Ele tinha uma vontade própria. E ele disse, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E glória a Deus que não foi possível isso, porque se fosse possível isso, a gente não estaria aqui, já estava todo mundo passando sua vida para o inferno. Graças a Deus. Aí veja bem agora, o versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Algumas versões dizem que o confortava. Que o confortava. Olha para mim, preste atenção agora. Que o confortava. O conforto veio depois que ele se entregou a Deus. Ah, rapaz. Irmãos, olha, cada vírgula da Bíblia foi colocada lá de propósito. Escuta bem, cada vírgula da Bíblia tem um propósito. Ele diz, olha só, apareceu um anjo do céu que o fortaleceu, que o confortava. O anjo só veio depois que ele se entregou a Deus, dizendo, eu vou fazer o que você quer. Aleluia. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Carlene, se dá uma mensagem de uns 10 meses, um atrás do outro. Que coisa tremenda, que cuidado do pai com o filho. Que cuidado com o filho que se abandonava nos braços do pai. O que você quiser. Mas eu estou falando de outro assunto. Se eu for entrar aqui, a gente só... é sério, eu só saio daqui de 11. Vamos lá. E posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto maior a angústia, maior era a oração. Mais ele se entregava. A angústia, mais ele se entregava. Agora vem a parte que eu quero trazer para vocês. E o seu suor tornou-se grandes gotas de... Alô? Nós fomos purificados pelo sangue. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Hoje nós estamos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Agora veja o resto. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até onde? Onde era o chão? A terra, aquela que tinha sido amaldiçoada. Tinha sido amaldiçoada pelo pecado de Adão. Aquele sangue que purificou Jesus estava restaurando a terra. Não estamos falando da terra física, porque na verdade ali, quando Deus falou da terra física lá, ele estava se referindo ao trabalho do homem. Agora, este sangue tornaria o trabalho do ser humano mais fácil. Isso é graça que enriquece. É isso que é a graça. Não é o que você faz, é o que ele fez. A graça é o descanso, aleluia. O descanso naquilo que Jesus fez. Graça não quer dizer que é de graça. Graça significa estar pago. Aleluia. É a graça que enriquece. É isso aqui. A questão toda é como está a sua vida. Trabalhando feito um condenado. Tu não é mais condenado. Trabalhando porque... Pastor, se eu não trabalhar... Ai meu Deus, todo mundo morre de fome. Vai morrer não. É por isso que tanta gente, quando é colocada, demitida, quase que entra em depressão. Por quê? Porque ele foi colocado na mente dele ou dela que a sua prosperidade depende do trabalho duro, quando na verdade dependeria de quê? Da graça. Amém. Quem poderia abrir a boca com base nisso aqui e dizer: a graça de Deus me promove no meu trabalho?
A graça de Deus me aumenta o meu salário. A graça de Deus me sustenta. A graça de Deus me enriquece. A graça de Deus me dá o que eu preciso. É a graça de Deus que me faz crescer em todas as áreas. É a graça! Você vai trocar o seu carro por um carro novo até o final do ano por causa da graça de Deus. Deus está suprindo suas necessidades por causa da sua graça. Não morra de trabalhar. Deixe, descanse da graça. Ele fez isso. Aí 2 Coríntios diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus sempre teve tudo em abundância. E interessante é que onde ele nasceu, era uma das regiões mais pobres, se não a mais pobre daquela região. Mas enfim, Judeia, isso mesmo. Olha só, era uma das regiões mais pobres. Pois é, e ele recebeu a visita de senhores do Oriente, que alguns dizem que eram os 3 reis magos, mas a Bíblia nem diz que eram 3, nem diz que eram reis. Pode olhar. Na verdade, segundo a história conta, diz que eram senhores do Oriente, que estudavam os astros, ok? E que eram tão ricos que nenhum deles não andava com menos de 50 seguidores. Por isso que quando eles chegaram em Jerusalém, a Bíblia diz que toda Jerusalém se turbou. Por quê? Aquele povo todo encheu a cidade. Aí o pessoal pensa, lá vem os camelinhos, vai camelinho. Sabe o que é isso? Mentalidade de pobreza. Aí eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Era Deus cuidando já. E o Senhor trabalhou, e o Senhor cresceu. Com 30 anos começou o seu ministério. E você não vê Jesus no vermelho. Por que é que você tem que ficar no vermelho? Vermelho, meu amigo, só o vestido da Nath. E a blusa da Josi. Pronto, mas o seu saldo não precisa ficar no vermelho. Mas por que fica? Tu está descansando na graça ou está ralando de trabalhar? Aprenda a descansar. E meu irmão, ei, alô, deixa eu repetir. Não estou dizendo que você pode trabalhar, você tem que trabalhar mesmo, irmão. Todo mundo tem que trabalhar. A questão não é essa. A questão é confiar no seu trabalho para enriquecer. O crente não confia no seu trabalho para enriquecer. O crente confia na fonte que é o Senhor. E a riqueza chega. Pastor, o senhor tem certeza que Deus me quer rico? Ele já providenciou. O que é que tu acha? Para você ser rico. Observe outra coisa também. Não, peraí, eu não vou entrar nisso aqui não, misericórdia. Aí pronto, vai longe mesmo. Provérbios capítulo 10. Provérbios 10. Estou fazendo de tudo para ministrar menos de 1 hora, está complicado. Provérbios 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Ei, a bênção do Senhor é que enriquece. Não é o trabalho duro que enriquece. É a bênção do Senhor. Aí Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte. Os israelitas, para eles terem a bênção indo atrás deles, tinham que obedecer, tinham que fazer, tinham que cumprir a lei, tinham que tirar tudo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Mas quando é no Novo Testamento, a bênção não corre atrás de você. Por causa do que Jesus fez, a bênção não corre atrás de você. Vou repetir de novo. Por causa do que Jesus fez, a bênção não corre atrás de você. Você já foi
abençoado. Então a bênção não está atrás de você, não está procurando o teu endereço. A bênção do Senhor que enriquece já te encontrou em Cristo Jesus, para que você enriqueça em todas as áreas e abençoe pessoas. Por quê? Porque nós somos abençoados para abençoar. Sandrinha foi chamada na área da cura. E as mãos dela foram colocadas para trazer cura. Em outubro a gente vai ter um culto de cura aqui. O terceiro domingo. Terceiro domingo é Sandra? Terceiro domingo. Terceiro domingo nós vamos ter um culto de cura. Por favor, traz doente. Mas os doentes que eu vou trazer não é crente, não. É esse mesmo que tem que trazer. Mas por que isso? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é que a graça de Deus nos leva além. Eu creio na cura, Fabiano. Eu creio na cura. Eu fui curado de várias enfermidades, o Joshua foi curado de várias enfermidades, Jennifer também, Neide também, várias vezes fomos curados de várias enfermidades, pela palavra, imposição de mãos, e muitas vezes manifestação dos dons de cura lá em casa, porque a minha casa é lugar de manifestações de Espírito. Opa, a sua também? A sua casa também? Levanta a mão agora e diga: a minha casa é local de manifestações do Espírito. Isso. Eu creio nisso, eu creio cura. Entretanto, eu creio que Deus está querendo que a nossa igreja chegue a um nível maior. Qual é o nível maior? Saúde divina. É você passar, que é saúde divina, é você passar de janeiro até dezembro sem dar um espirro. Ô pastor, peraí, o senhor já está exagerando. Mas Deus é exagerado mesmo. Rapaz, olha, vamos lá, pensa bem, para que um universo tão grande? Não. O nosso planeta tem uma bolinha de gude, perto de outros. E a Via Láctea, que é onde está, ainda é menor. Tem muito mais. Para que um negócio tão grande? Porque Deus é exagerado, uai. Deus, Ele sempre vai além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossa vida. Pensa grande. Eu vou contar, que eu já contei uma vez, vou contar de novo, vou contar de novo. Estava eu com o marido de uma abençoada, hoje eles não estão mais na nossa igreja, o Senhor os guiou para um outro local. E nós estávamos para comprar um teclado. E aí a gente foi, deixa eu ver, é para lá, né, num negócio onde vende instrumentos musicais, numa loja lá. E aí a gente viu aquele tecladão. Um piano lindo, grande, completo, de tudo, espetacular. Só que aí a gente olhou o preço, e a gente até que não é tão caro não, quando viu o preço, aí veio que aquilo era uma parcela. Negócio dividido em 10 vezes. Não era o preço, era só a parcela, porque botava o preço desse tamanho, e o preço à vista bem pequenininho. Quando eu olhei o preço à vista, eita glória. Aí foi que a gente fez a coisa errada. Eu e o marido da irmã, a gente saiu, andou para trás assim, vamos procurar outro. Isso aqui tem outro teclado bom, excelente. Umas parcelas menores. Estava complicado ainda estava bem. Ia realmente, para comprar aquele teclado, iria comprometer algumas coisas, se a gente fosse comprar aquele. Bom, mas nada comparava o dos sonhos lá, o grandão lá. Aí chega a criatura, a benção, a esposa dele. Aí ela, e aí, como é que é? Aí eu disse, a gente está olhando aqui os preços.
Só, o teclado assim, de acordo com as nossas posses, esse aqui, esse é muito bom, olha só, ela diz, é mesmo, é bom, mas aquele ali é o teclado, aquele ali é o piano, grande, maravilhoso, mas esse aqui, disse, então quer dizer que aquele ali seria o ideal? Eu disse, claro, então você devia estar olhando aquele ali, não esse aqui. Né? Deveríamos estar olhando lá, o grandão. Aí eu comecei a chamar a existência. Chamamos a existência. Olha o bichão aqui, ó. Olha o tamanho. Foi esse aqui que a gente viu. Chegou anos depois, mas a gente começou a chamar a existência. Mas o que eu quero trazer para vocês foi a atitude dela. Ué, por que não está olhando o grandão lá? Por que não está olhando aquele grandão? Eu digo, aí corrigi na hora, vamos olhar o grandão. A grande verdade é por quê? Porque estamos acostumados a pensar. Então, eu vou aceitar aquele emprego ali. Ele é bom, viu, Rodrigo? Ele é legal, ele é bom. Paga um salário mínimo. Bem amarrado mesmo. Mas por quê? Por que não pode ser mais? Porque a gente tem que ver a atual conjuntura do país. E tu é daqui? Você é embaixador dos céus na terra. Então a riqueza do céu é que está disponível para você. O Senhor supre as nossas necessidades. Não é segundo o teu salário, não é segundo o teu trabalho, é de acordo com as suas riquezas em glória. A questão é, o que você tem olhado primeiro? O grande, não, vamos ver, vamos ser realistas. Deixa eu te dizer agora uma verdade, acerca dessa história de ser realista. A realidade do crente é o que ele não vê com os olhos físicos. Eu vou dizer de novo. A realidade do crente é o que ele não vê com os olhos físicos. Deixa eu te dizer uma coisa, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, não precisa abrir lá, diz que todas as coisas foram feitas de maneira que o visível passou a existir daquilo que não se vê. Se o visível passou a existir daquilo que não se vê, isso me diz que aquilo que não se vê é infinitamente maior do que aquilo que se vê. E se aquilo que não se vê é infinitamente maior e está disponível para trazer à tona a fé, puxando de lá para cá, então vamos focar naquilo que não se vê. Não vai escolher o carro que você pode comprar, hein? Se você vai escolher o carro que pode comprar, meu irmão, tu não precisa nem crer. Vai lá e compra. É a coisa mais fácil do mundo. Você tem que escolher aquilo que você não pode comprar. Por quê? Porque o visível veio a existir daquilo que não se vê. Graça que enriquece. Graça que enriquece. Misericórdia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Salmo 127. Deus me deu essa palavra, terça-feira. É demais. Porque Ele sabia que você estaria aqui. Eu não sabia que você estaria aqui, mas Ele sabia. E Deus, Ele dá a palavra ao ministro de acordo com as pessoas que vão ouvir. Então, como Ele sabia que você estaria aqui, então essa palavra é para você. Então, para dizer, mas se fulano estivesse aqui, tu não está aqui? Então é para tu. Olha só. Mas pastor, e por que será que fulano não veio? Problema dele, não é teu. Recebe e acabou. 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde ou dormir tarde. Escuta bem. Comer o pão de dores. Tem uma versão de uma Bíblia que diz comer o pão que o diabo amassou. Diz desse jeito, Está dizendo que é inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, enquanto você dorme, Deus está te suprindo.
Enquanto você dorme, Deus está te suprindo. O sangue de Jesus na terra fez com que a graça de Deus se manifestasse em nossa vida para nos enriquecer em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que você tenha pouco, Deus não quer que você tenha apenas o suficiente, Deus quer que você tenha abundância. Para quê? Para abençoar os outros. Eita glória! Como é que você poderá abençoar os outros? Como é que tu vai poder dar o carro zero para aquele irmão? Eu dar um carro zero, pastor, o senhor já viu? Eu vou lhe mostrar o meu carro, não quero nem ver, tá? Por quê? Enquanto você está pensando em ter o seu carro zero, comece a pensar em dar carro zero. Ô irmão, faz favor, amanhã dá para a gente ir ali? Ali tomar um café. Tomar um café, é que lá eles dão um café, sabia, gente? Eu fui lá para ver, escolhi o meu, teve cafezinho, teve tudo. Benção. Quando é gente rica, eles dão cafezinho, é sério. Aí, vamos ali. Já pensou, imagina, vamos tomar um café ali comigo, que eu tenho um negócio para conversar. Aí você bota o irmão no carro e bora. Ô irmão, onde é que é esse café, hein? É ali na cidade do automóvel. E tem quiosque lá, tem um bocado de canto lá, vamos lá. Aí chega lá, aí o vendedor chega, tem um cafezinho? Agora. Pronto, meu irmão, escolhe, qual é o carro zero que você quer? Você consegue pensar nisso? Ei, não, pera. Eu não estou dizendo se você deseja isso, que eu sei que você quer. Eu estou dizendo se você consegue pensar nisso. Irmãos, a bênção de Deus se manifesta quando você abençoa. A bênção de Deus se manifesta quando você abençoa. Você não foi abençoado para si. Você foi abençoado para, aleluia, você foi abençoado para abençoar. E quanto mais você abençoa, você se torna o canal de Deus para abençoar a muitos. Se veja assim. Saia daquela mentalidade de pobreza. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Saia dessa mentalidade. Saia disso. Deus te colocou muito mais alto do que isso. Aleluia. Mas vamos em frente, para a gente terminar no horário. Eu espero. Ainda, volta lá para 2 Coríntios. Observa uma coisa. O que é que graça faz? Vai lá agora no capítulo 8. Ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer, observe, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Macedônia era uma região, e nessa região tinha várias igrejas, ok? Dada às igrejas da Macedônia, observa agora, como em prova de muita tribulação, houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Povo pobre. Um povo pobre, e debaixo de muita tribulação. Mas a graça de Deus foi tão grande na vida deles, que eles simplesmente deram. Agora, se o povo não tinha nada, com o que eles deram? Se eles não tinham nada, o que eles deram? Deram aquilo que podiam, aquilo que tinham. Aí ele vai falando, né? Pedindo-nos com muito rosto que aceitássemos a graça de novo. Oh, como eu amo essa palavra. A graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os servos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Agora, vamos lá, versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundais, está falando agora aos coríntios,
Abundais em fé, palavra, ciência, diligência e em vosso amor para conosco, vocês precisam também abundar nessa graça. Que graça? Dar. D-A-R, dom de adquirir riquezas, dar. A graça de Deus que enriquece é aquela graça que primeiramente leva você a dar. Eu já falei algumas vezes, vou repetir. É possível dar sem amar. Na maior parte do Brasil, está tendo aí as eleições municipais, né? Vão ter esse ano, em várias partes do Brasil. E o que mais a gente vê é político dando. E eles não amam. Eles estão tentando comprar voto. Ok? E não é pouco não. Olha, é possível dar sem amar. Mas é impossível amar sem dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu. Aí continua. Porque já sabeis ou conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez. Eita, esse aqui está uma benção, mas tudo bem, vai lá, vai ser isso aqui mesmo. Vamos ver se eu termino agora. Por amor de vós se fez pobre. Toda a vida de Jesus ele teve em abundância. Não estou dizendo que Jesus era trilionário, não é isso. Eu estou dizendo que ele sempre teve em abundância. Para valer. Uma certa vez chegaram o pessoal para cobrar o imposto dele. E aí ele manda Pedro ir pescar. E ele diz assim: Pedro, vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, vai ter 2 moedas dentro. Você vai, pega o peixe, pega as 2 moedas e paga por mim e por você. Mas era o primeiro. Se tem um primeiro é porque tem um segundo. Troca esse também. Se tem um primeiro é porque tem um segundo. Foi o primeiro. Dentro do trabalho dele, houve promoção. Mas vamos lá. Olha só. Ele rico, por amor de vós, se fez pobre. Onde ele se fez pobre, pastor? Que momento Jesus fez pobre? Na cruz. Primeiro, o sangue dele jorrou até o chão, para que a terra não precisasse mais trazer dores para ninguém, para que não precisasse mais ninguém ralar com força, tem que ser. Primeiro. Segundo, lá na cruz, ele foi crucificado nu. A gente vê nos filmes, né, um homem lá, cravado na cruz, com um lençolzão aqui bem grande, né? Não. Ele foi crucificado nu, sem nada, sem absolutamente nada, e levando sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, carregou também sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou também sobre ele a nossa pobreza, de tal maneira que hoje o crente ele é limpo, purificado, curado e rico. Aí essa parte do rico, muita gente ensinou errado. Aí cria aquela doutrina franciscana, né, de se fazer pobre, de tal. Irmãos, não é isso. Olha, escute, como é que você vai dar o carro zero para aquele irmão ou para aquela irmã, se você não já tiver com o carro zero também? Está todo mundo entendendo isso, gente? Vocês estão pensando, estão entendendo isso? A grande verdade é que muitos de nós não temos vivido de forma a desfrutar, porque a gente não tem o conhecer a graça. Conhecer é uma coisa, saber é outra. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu quero trazer bem claro. Vamos lá. Falei hoje de manhã, vou falar agora também. Os meus 2 filhos, o Josh e a Jennifer, quando eles nasceram, eu já ensinava no Rema, eu já estava no ministério, já tinha pastoreado, quando eles nasceram. Então eles aprenderam desde cedo a ouvir a palavra. E para eles ficar sentado mais de 1 hora ouvindo a palavra, para eles não é nada. Eles ficam mais de 1 hora sentados ouvindo a palavra. É normal para eles.
E é difícil você achar um assunto da nossa visão, do nosso ministério, que eles não tenham visto lá pelo menos umas 6 a 8 vezes, um assunto, com os versículos e tudo mais. Eu e minha esposa, nós temos criado nossos filhos assim, e estamos muito, mas muito agradecidos a Deus, pela graça que Ele nos deu, de educar os nossos filhos dessa maneira. Amém? Desde pequenininho sabe sobre entregar o dízimo e a oferta, eles não tem problema com isso, nenhum dos dois. Por quê? Aprendeu desde cedo. Entretanto, sabe aquela história de, ô Joshua, como é que foi? Gostasse da ministração? Foi boa. Eu não quero ouvir isso, eu já disse a ele, eu não quero ouvir isso. Eu quero saber o que você recebeu. Pai, eu já tinha ouvido outras vezes. Filhão, é tu mesmo, vou ter que dizer o exemplo mesmo. Tua irmã, hoje de manhã foi tua irmã, hoje é tu. Então, como foi a aula de rema? Então foi boa. Rapaz, eu não gosto. Não. Por quê, gente? Porque aparece uma coisa, é claro que é só com os meus filhos, mas ninguém aqui, tá bom? Ninguém. Aparece uma coisa chamada já sei. Eu ia dizer o demônio, não, isso não é demônio, é uma coisa. Já sei, a gente começa, olha, a graça de Deus para você, que tal, e lá vai, aquela coisa toda, a graça, já sei até os versículos que vai falar. É claro que é só meus filhos, ninguém mais. Mas deixa eu te dizer uma verdade, que eu digo isso para eles também. Uma palavra de Deus pode ser repetida 45 vezes. As 45 precisam ser recebidas como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque quando você diz já sei, ela para aqui. Porque a sua mente é a porta de entrada para a palavra no seu espírito. Então para aqui e a palavra não vai operar dentro de você. Porque você diz que já sabe e não recebe. Que bom que você saiba, glória a Deus. Mas é necessário você receber. Aí eu faço. Foi que falou, quem falou, como falou, qual o assunto, qual foi o versículo. Que versículo leu? Deixa eu ver. Pode notar, pode perguntar. Não interessa que tenha sido criado. Irmãos, presta bem atenção nisso. Judas passou 3 anos com Jesus. Judas expulsou o demônio. Judas impôs as mãos sobre doentes para ficarem... foi. Não foi? Foi. Mas quando foi no dia de Pentecostes, quem estava pregando e 3.000 pessoas se converteram foi Pedro. Onde estava Judas? Vocês estão entendendo isso? A questão, meu irmão, não é nem propriamente a companhia, é o que você recebe da companhia. Isso foi apenas um parênteses. Fechando, vamos continuar aqui. Aí quando você vai para o capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo vem falando sobre plantar, sobre ofertar. Observe agora o negócio, preste atenção. Cada um, versículo 7... contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha para mim, preste atenção. Enquanto for o pastor dessa igreja, ninguém aqui será constrangido a dar. Ninguém. E se tiver sendo constrangido a dar, meus pêsames, você perdeu seu dinheiro. Porque tem que ser com alegria, de boa vontade, espontâneo. Vou lá e dou. Aí continua. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. É graça para enriquecer. Pastor, então tudo é graça? O Espírito Santo é chamado de Espírito da graça. O Evangelho é chamado de Evangelho da graça. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Deus faz que você cresça em graça. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, olha o restante que diz aí, gente, não, tem mais gente aqui. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência em toda boa obra. Deus não quer apenas que você ande saudável. Deus quer que você ande saudável e tenha muito dinheiro.
Mas Deus não quer apenas que você ande saudável e tenha muito dinheiro. Deus quer também que você seja o canal dele para alcançar a sua família. Mas Deus não quer apenas que você ande saudável, tenha muito dinheiro e canal para alcançar a família. Deus quer que você desenvolva o seu ministério de acordo com o chamado que Ele te fez. Um dia, se fosse hoje, Jesus está voltando. Eu queria demais, Everton, que fosse hoje. E todo mundo, comparecer perante o tribunal de Cristo. E ao contrário do que se pensa, pastor não dá conta de ovelha. Não, ele vai prestar conta das ovelhas. Vai não. Pastor vai prestar conta do chamado. Você não vai prestar conta daquilo que fez. Você vai prestar conta do que você foi chamado para fazer. Aí eu vou dizer de novo. Porque teve gente que olhou para mim agora como se estivesse vendo um ET. Então eu vou dizer de novo. Cada um de nós não vai dar conta daquilo que a gente fez. Cada um de nós vai dar conta da fidelidade no que foi chamado para fazer. Fulano, vem aqui. O mestre chamando. Aí ele, deve ser outro fulano. Aí o anjo, bora. Eu não, bora. Ô Senhor, deve ter um engano aí no livro. Porque eu não sou pastor. Eu sou evangelista. Você é um pastor. O que está escrito aqui, quando você estava no ventre da sua mãe, é que você é um pastor. O que você foi fazer com o evangelista? Mas eu fui tudo bem sucedido, claro, a graça e o poder de Deus, lógico que o cara é claro. Mas a questão é que você foi chamado para quê? Eita, ficou silêncio, glória. Na hora do carro estava todo mundo desanimado. Mas sabe por quê? Porque muitos de nós estamos buscando realizar os nossos sonhos, quando deveríamos buscar realizar os planos dele. Ao invés de você procurar fazer os seus planos, entra logo nos planos que já foram abençoados do Senhor e só segue. Mas a gente está falando de outra coisa aqui. Isso aí foi o que o Senhor trouxe, tá? Então, continua. Escuta bem. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, a semente só vai ao semeador. Um amém. Se você não planta, para que você quer semente? Então a semente não chega para você. Aquele que dá semente ao que semeia, glória a Deus, já estourou meu tempo, mas eu sou pastor, posso passar 2 horas, agora os outros não podem não, só eu posso, agora os outros, turma aí, pode não, é ditadura, tá até bem careca aqui, enfim, vamos lá, e Deus, escuta, alô, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, tá? E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Para quê? Versículo 11, para quê? Para que em tudo, está falando de graça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Essa é a graça que enriquece. Essa é a graça que enriquece. Graças a Deus pela vida dela. Gostei, olha que homenagem bonita. Eita, hoje também. Então, rapaz, os casais hoje estão tudo inspirados. Olha, a graça que enriquece é isso. Quando você não nasceu de novo, não recebeu Jesus, você está debaixo de maldição. Mas pastor, Jesus não levou a maldição, é mais para quem está nele. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então, se você aceitou Jesus, você não tem mais nenhuma maldição. Então, se você não tem mais nenhuma maldição, por que você precisa ralar para sobreviver? Ô pastor, o que é que eu faço? Comece a
se conscientizar da graça de Deus que enriquece, que está na sua vida, e comece a falar. Pela graça de Deus, eu vou ser chamado para trabalhar em serviços bons. Pela graça de Deus, eu vou trabalhar assim e assim. Pela graça de Deus, eu não vou ralar, vai chegar para mim. Pela graça de Deus, eu enriqueço. É a graça que faz a diferença em todas as áreas da nossa vida. Graça. Olha para o teu irmão e diz: abençoado. Graça para enriquecer já te foi dada. Bata assim no ombro dele e diz: fala, ricaço. Yes! É a graça que faz isso. Deus quer você bem. Vou dizer de novo: Deus quer você bem. Você precisa ver os seus filhos acordarem de manhã e não sair de madrugada a ponto de não ver os seus filhos acordarem. Deus quer que você coloque seus filhos para dormir e não trabalhar tanto que a hora que você chegar eles já estão dormindo sem você. Não, Deus quer você confortável, confortavelmente bem. Eu não estou dizendo agora que você precisa pegar e sair fazendo, estourar cartão de crédito e nada disso não. Não estou dizendo isso, até porque Deus quer que você compre carro à vista. Aí a Val comprou o dela à vista. Tem, né? É a graça, é a graça. Vocês entenderam? É a graça de Deus que vai atrair clientes para você. É a graça de Deus que vai atrair clientes para você. É a graça de Deus que vai atrair clientes para você. É a graça de Deus que vai atrair Pix para você. É a graça de Deus que vai atrair tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque Deus não tem escravos, Deus tem filhos, e tudo que é de Deus é dos seus filhos. O que é de Deus é dos seus filhos. Então Deus nos dá em abundância. Não seja igual o filho pródigo que foi, mas também não seja igual o filho pródigo que ficou. Nenhum nem outro. Desfrute da graça, porque o teu Pai te ama mais do que qualquer outra pessoa. Teu Pai cuida de você e cuidará dos seus filhos também até o fim. O mesmo Deus que sustentou você até hoje, o mesmo Deus que sustentou 3 milhões de pessoas no deserto a ponto deles não ter doença, o mesmo Deus, Ele é o teu Pai. E Ele com certeza sustentará você, e sustentará a sua família, e sustentará os seus filhos, e sustentará os filhos dos seus filhos, e sustentará a tua descendência até o fim, por causa da sua graça na sua vida. É a graça de Deus na sua vida que abençoa toda a sua família. É a graça, é a graça de Deus na sua família que fará com que doentes na sua casa sejam curados. É a graça, não é o seu esforço. Ou como Deus gosta. Foi Gloria Copeland, ela falou isso, esqueci agora qual foi o livro que eu li. Ela diz uma coisa: Deus se deleita em ver os seus filhos em cima de um abismo aterrador, sem ter nada embaixo a não ser a sua palavra. Chega o instante em que você já fez o que tinha de fazer, você já se esforçou, você já trabalhou, você já se esforçou. O que é que você deve fazer? Faz como Jesus: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua.
Que não se faça a minha vontade, mas a tua. Que não se faça a minha vontade, mas a tua. Meus filhos estão entregues a você, meus netos estão entregues a você, minha família está entregue a você. Eu descanso na tua graça. Aí você vai ver anjo te confortando, aí você vai ver pessoas levantando para interceder por você. Aí você vai ver, você vai sentar de camarote para ver o show do Espírito na sua vida. Aleluia! A graça de Deus é o que nos mantém até aqui. A graça de Deus não apenas nos leva para o céu, mas ela traz o céu para nós. A graça de Deus, ela não apenas nos cura, mas ela traz saúde divina. A graça de Deus faz a diferença. Oh, querido, descanse na graça de Deus que enriquece. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. Aleluia! Vale a pena descansar na graça. Diga: obrigado, meu Pai, pela tua graça e porque eu descanso nela. Faz um voto hoje, um propósito, um compromisso, o que você quiser chamar. Faz. De quê? De nunca ir além da graça de Deus. Faz hoje um voto, propósito, compromisso, tá? Bom, tem vários nomes aí. De nunca deixar de confiar naquele que sempre te amou e deu a sua vida por você. Esse é o que te ama. Amém. Eu acho que eu terminei. Graças, Pai. Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.